esta nona sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª Legislatura Municipal, Câmara de Vereadores, em 11 de abril de 2025. A leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, realizada em 4 de abril de 2025. Resumo: presidente Egberto Alves de Souza, secretário Carlos Alexandre de Paulo. O senhor presidente iniciou os trabalhos pedindo que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, realizada em 28 de março, que a seguir foi lida e aprovada por unanimidade, e cuidou de passar para o expediente, que tinha como matéria um projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Paulo Sérgio Ângelo, um projeto de indicação número 2, também de autoria do vereador Paulo Sérgio Ângelo. E retomando a palavra, o senhor presidente passou para o grande expediente, que deu início chamando para fazer uso da tribuna o primeiro orador inscrito, o vereador Franklin Mendes, que utilizou a tribuna para tratar mais uma vez da situação do Hospital Municipal e dos problemas que vêm ocorrendo de forma recorrente. Ressaltou que, em momento anterior, quando foram apresentados os problemas da referida unidade de saúde, ficou acordado ainda que, verbalmente, a Casa Legislativa realizaria uma visita ao local com o objetivo de verificar de perto as condições do hospital. No entanto, até o presente momento, não houve nenhuma movimentação nesse sentido. O parlamentar reforçou a necessidade de que essa visita seja efetivada com o envio de uma comissão para averiguar as dificuldades enfrentadas, como a falta de medicamentos, a interrupção temporária do serviço de raio-x, cuja situação já foi normalizada, e a deficiência no atendimento à população. Por fim, o vereador destacou que essas questões devem ser resolvidas com a devida urgência, visando garantir um serviço de saúde mais eficaz e de maior qualidade para os munícipes, salientando que o município de Bela Cruz enfrenta diversos desafios, sendo a saúde pública um dos mais críticos. O vereador também fez um apelo para que seja estabelecido um diálogo com o secretário de Agronegócios, sugerindo a criação de uma comissão para tratar especificamente sobre o principal produto do município, que é a castanha de caju. Ressaltou que já existe uma comissão de economia para discutir essa questão, tendo em vista que o município de Bela Cruz é o que possui a maior área plantada de caju em todo o Brasil. A safra atual gira em torno de 7 toneladas, conforme os dados do IBGE. No entanto, ao calcular a produtividade por hectare, observa-se que ela é consideravelmente baixa, cerca de 260 kg por hectare, o que é o abaixo do esperado. Para se ter uma ideia, o cajueiro de baixa produtividade, quando bem tratado, pode produzir em torno de 500 kg por hectare. O vereador destacou a importância de entender as causas dessa baixa produtividade, pois apesar de o município ter uma área significativa de plantio, ainda não se atingiu todo o potencial da cultura do caju. Embora a safra de Bela Cruz seja expressiva em comparação ao Brasil, a capacidade para dobrar essa produção e alcançar uma safra de até 14 mil, desde que haja um planejamento adequado ao longo do prazo. O parlamentar frisou que o município de Bela Cruz é economicamente carente, mas que agora se apresenta uma oportunidade importante para a instalação de um entreposto da Usibraz, no município, o qual realizava compras diretas de castanha com os produtores locais, permitindo a venda direta para a empresa. O vereador lamentou que o município esteja perdendo a oportunidade de explorar todo o seu potencial de produção de castanha do caju, destacando a importância de abastecer os mercados nacionais e internacional para gerar retorno econômico. O vereador alertou para a necessidade urgente da capacitação da mão de obra local, uma vez que já houve tentativas frustradas de instalação de fábrica de castanha por falta de pessoal qualificado. Por fim, o parlamentar reiterou o apelo para que esta Câmara Municipal volte sua atenção de forma especial à cajucultura, reconhecendo a vocação econômica do município e buscando promover ações que garantam o desenvolvimento sustentável e a geração de renda para a população local.
e concedeu uma parte ao vereador Netinho da Adrimóveis. Só para reforçar sua fala, Bela Cruz é sim um dos maiores produtores, mas muitas notas fiscais estão sendo emitidas no município do Marco, o que distorce os dados. Precisamos sentar com os produtores e ver como trazer essa emissão de notas para Bela Cruz, para refletir nossa real produção e gerar benefícios locais. O vereador Alexandre de Paulo também contribuiu com o assunto e disse que um dos grandes problemas é que quase metade do território de Bela Cruz pertence ao grupo Jonas Muniz, que transporta a castanha para a Cruz, onde são emitidas as notas fiscais, e mesmo sendo um dos maiores produtores do estado, o reconhecimento vai para outros municípios. Falou que quando foi secretário enfrentou algo parecido, com a vacinação do gado. Muitos compravam vacinas no Marco e os dados iam para lá. Com trabalho, conseguimos lançar aqui quase 3.000 doses em um único dia e saímos 10% para 96% de cobertura vacinal. Isso prova que, com a união e planejamento, é possível mudar. Apoio totalmente a proposta de formar uma comissão com a Câmara, a Secretaria de Agricultura e Agronegócio e o SEBRAE, para valorizar os nossos produtores e desenvolver a cadeia produtiva do caju. O vereador, professor Alexandre Júnior, comentou que, de fato, os dados oficiais sobre a produção de castanha em Bela Cruz são subestimados, pois mostram estudos do SEBRAE e Senar. Disse que muitas notas fiscais continuam sendo emitidas em outros municípios, o que distorce a realidade. A produção aqui pode ser 2 ou 3 vezes maior do que os números indicam. E reitero o seu apoio a qualquer ação que vise corrigir isso e fortalecer os nossos produtores. O vereador Evandro Vida Boa também contribuiu à discussão, esclarecendo que a produção de Bela Cruz é de 7.000 toneladas por safra, o que mostra a força do nosso setor, principalmente se considerarmos que muitos dados ainda são desviados para os outros municípios. Falou que a substituição de copas também tem sido fundamental, com variedades como BRS 76 e 226, além do fagão, que produzem mais e têm castanhas de melhor qualidade. Disse também que, antigamente, o agricultor recebia um incentivo financeiro por essa substituição, mas isso foi perdido. Precisamos buscar políticas que valorizam o agricultor, pois o caju é uma riqueza que gera alimento, ração e renda para o nosso povo. Prosseguindo, o senhor presidente chamou o segundo orador inscrito, o vereador Flávio Jovino, que abordou 2 temas de grande relevância para o município de Bela Cruz. Sobre o desenvolvimento local, com foco na cadeia produtiva do caju e da castanha, e a importância da conscientização sobre o autismo. O vereador ressaltou que a dificuldade na emissão de notas fiscais por parte dos produtores locais é uma demanda antiga. Ele relatou que, mesmo antes de ser vereador, já acompanhava as discussões a respeito desse problema. E agora, em seu 4º mandato, observa que a situação ainda persiste. Segundo o parlamentar, ao longo dos anos houve apenas medidas pontuais, mas nenhuma ação concreta e duradoura para resolver o problema de forma efetiva. Em parte, o vereador Franklin Mendes afirmou que é possível lidar com os proprietários de forma estratégica, propondo incentivos e melhorias, como a recuperação de estradas, com contrapartidas como a emissão de notas fiscais no próprio município, fortalecendo a arrecadação local. Franklin também fez uma crítica mais ampla, destacando que essa é uma problemática antiga e que se arrasta a muitas gestões. Segundo ele, tanto gestões passadas quanto a atual não enfrentaram a questão como prioridade, limitando-se assim a ações pontuais. Disse que é preciso vontade política para enfrentar esse entrave de forma séria e estruturada. O vereador Flávio Jovino também se pronunciou sobre a semana de conscientização do autismo, ressaltando a importância da mobilização realizada nas escolas, unidades de saúde e no centro de reabilitação. Ele afirmou que essa não é uma semana de comemoração, mas sim de conscientização, um momento de reflexão e ação para que se possa trabalhar com mais ênfase a causa no nosso município. Relatou ainda o caso de uma mãe que lhe confidenciou que o filho, embora diagnosticado, parecia não apresentar mais sinais de transtornos e explicou que isso é justamente um resultado positivo do acompanhamento precoce e das terapias adequadas. Alertou, contudo, que muitas famílias deixam de procurar ajuda por medo de críticas e preconceitos.
O vereador Evandro também pediu uma parte, compartilhando sua experiência pessoal com sua filha, que demonstrou sinais de dificuldade na fala e no comportamento. Ele relatou que, ao buscar ajuda, o profissional de terapias desde cedo viu uma grande evolução, destacando a importância do diagnóstico precoce e do apoio familiar e institucional. Encerrando sua fala, o vereador Flávio Jovino defendeu a importância do plano de ensino individualizado, implementado recentemente nas escolas, como ferramenta essencial para a inclusão. Destacou ainda a necessidade urgente de estrutura e capacitação nas instituições e reforçou que a conscientização é responsabilidade de todos. Ele solicitou que suas palavras fossem registradas nos anais da Casa Legislativa para que fique eternizada a importância da Semana de Conscientização do Autismo, destacando que não se trata de uma comemoração, mas de um compromisso com a informação, empatia e respeito. Por fim, frisou que não julga ninguém pela falta de conhecimento, mas que o seu papel como vereador é o de sempre trazer a luz ao tema para que mais pessoas entendam, compreendam e saibam lidar com todas essas questões. Dando continuidade, o senhor presidente chamou para fazer uso da tribuna do povo a senhora Luana Araújo Teixeira. Na ocasião, ela aproveitou para falar sobre a campanha realizada pelo Colégio Imaculada Conceição, que trata de uma campanha de amor e solidariedade. É uma campanha de arrecadação que está sendo feita dentro da escola e também em parceria com outros órgãos. Na ordem do dia, teve a votação do projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo, que foi aprovado por unanimidade. Também teve votação do projeto de indicação número 2, do vereador Carlos Alexandre de Paulo. Projeto de indicação número 3, também de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo, ambos aprovados por unanimidade. Na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, apresentou um parecer favorável do projeto de lei número 4 de 2025, de autoria do vereador Francisco Walter Araújo Neto, Netinho da Adrimóveis, aprovado por unanimidade. Na Comissão de Constituição, Justiça e Legislativa Participativa, deu um parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 5 de 2025, de autoria do vereador Flávio Jovino, que foi aprovado por unanimidade. Ainda nesta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, reuniu-se para discutir o projeto de lei número 1 de 2025, de autoria do vereador Franklin Mendes. Na ocasião, o próprio vereador, na condição de membro da comissão e autor da proposta, apresentou o seu parecer, apresentou o seu relatório e parecer, defendendo a constitucionalidade e a regular tramitação deste projeto. O vereador Walter Neto, Netinho da Adrimóveis, também membro da comissão, manteve o parecer apresentado em sessão anterior, posicionando-se favoravelmente aos comerciantes, mas contrário à proposta na forma como foi redigida. Ele argumentou que o projeto trata-se de dispositivos do Código Tributário Municipal, instituindo por meio de lei complementar, e que, portanto, somente poderia ser alterado por outro instrumento legal da mesma hierarquia. O presidente da comissão, o vereador Evandro, reforçou este entendimento, destacando que, conforme a hierarquia das normas, alteração no Código Tributário deve ocorrer por meio de lei complementar. Para embasar o seu posicionamento, mencionou exemplos de municípios como Cruz, Marco e Sobral, que realizaram alterações em seus respectivos códigos tributários por meio de leis complementares. Outro ponto levantado foi o que o projeto revoga apenas alguns artigos relacionados à taxa de vinculação de publicidade, deixando de fora os outros dispositivos que também tratam da mesma matéria, o que pode gerar lacunas legais. Além disso, foi apontado que o projeto solicita a revogação da linha C do artigo 4º, a qual possui 2 incisos distintos, sem especificar qual deles se pretende revogar. Ressalta-se ainda compensatórios e requisitos exigidos para alterações que afetam a arrecadação municipal. Em sua defesa, o vereador Franklin Mendes reafirmou sua convicção quanto à constitucionalidade do projeto, reconhecendo, contudo, que sua aprovação depende do plenário e envolve também aspectos políticos. Encerradas as discussões, o parecer do vereador Walter Neto, favorável ao arquivamento do projeto, foi submetido à votação. O presidente Evandro votou a favor do parecer, assim como o próprio vereador Walter Neto. O vereador Franklin Mendes votou contra.
Com 2 votos a 1, o parecer foi aprovado, resultando no arquivamento do projeto de lei número 1 de 2025. Fazendo as considerações finais, o senhor presidente falou sobre a questão do desenvolvimento da produção de castanha no nosso município. É algo que precisa ser tratado com muita seriedade. Tenho uma forma muito direta de me expressar e, por isso, já peço desculpas aos proprietários e aos ouvintes. Mas falo com sinceridade. O vereador Carlos Alexandre destacou algo muito importante. Grande parte das terras produtivas do nosso município está nas mãos de proprietários de outras cidades, especialmente Marco e Cruz. Isso impacta diretamente na arrecadação e no reconhecimento da nossa produção, que muitas vezes é registrada fora de Bela Cruz. Um exemplo citado foi o de um grande produtor de castanha que recentemente recebeu o título de terra aqui no município. Apesar disso, muitas pessoas nem sabem que ele é de Bela Cruz, pois suas propriedades ficam em uma região que faz fronteira com outro município, o que acaba fazendo com que os seus negócios estejam mais atrelados a esta cidade vizinha. Isso mostra o quanto precisamos fortalecer a identidade e a valorização da produção local. Quero também parabenizar o vereador Flávio Jovino pela excelente iniciativa de propor a criação da Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Down, um projeto importante e necessário. E, por fim, registro os meus parabéns à Luana, a diretora do Instituto Imaculada Conceição, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. O projeto que ela apresentou aqui na tribuna mostra o compromisso com a educação e o bem-estar de nossas crianças. É esse tipo de ação que nos inspira a continuar lutando por uma Bela Cruz melhor e deu por encerrada a sessão. Assim, o senhor Carlos Alexandre de Paulo, na qualidade de primeiro secretário, lavar a presente ata que, depois de lida, será assinada pelo presidente e o primeiro secretário. Em discussão. Em votação. A leitura do expediente. No expediente, nós temos o projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Francisco de Carlos Silva. Assunto: reforma geral no prédio da Escola José Francisco Vasconcelos, na localidade de São José. A justificativa desse projeto é: apesar da escola ter um corpo docente e administrativo eficiente e qualificado, a estrutura física da unidade apresenta uma situação frágil no que diz respeito à sua estrutura. Dentre os inúmeros reparos que devem ser feitos, como elétrica, hidráulica, piso, banheiros e outros, vem a construção de novas salas de aula para proporcionar um melhor ambiente de conforto propício aos aprendizados. Pois precisamos garantir às nossas crianças e jovens que têm acesso a uma infraestrutura escolar digna e com ampliação de salas de aulas adequadas e espaços para atividades pedagógicas e condições sanitárias apropriadas. Atenciosamente, Francisco de Carlos Silva, vereador. Temos o projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Roberto Gleison de Vasconcelos. Assunto: reforma e ampliação da unidade básica de saúde do Distrito de Prata. A justificativa desse projeto é: considerando que esta unidade básica de saúde são a porta de entrada preferencialmente do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de comunicação com toda a rede de atenção à saúde. E por ser o único local de atendimento no distrito, e que também recebe pacientes de outras localidades, justificam que necessita urgentemente de uma reforma e ampliação, que irá trazer condições de melhorias para os profissionais, médicos e servidores, e melhor comodidade para os pacientes que se utilizam naquela UBS. Atenciosamente, Roberto Gleison de Vasconcelos, vereador. Temos ainda, de autoria do vereador Roberto Gleison, o projeto de indicação número 2, que é um assunto, construção de areninha no Distrito de Prata. A justificativa desse projeto é: a prática de esportes é uma atividade física que pode trazer muitos benefícios para a saúde, independente de idade. As areninhas são equipamentos construídos pelo governo do estado em parceria com as prefeituras municipais, e a implantação desse equipamento tem afastado os jovens da ociosidade e, consequentemente, das drogas. Portanto, essa indicação vem solicitar nada mais do que um espaço
onde será realizado diversas práticas de esporte fora do contexto escolar, tendo em vista que a construção dessa areninha vem até contribuir com o desenvolvimento econômico em seu entorno, com pequenos negócios, como também no social do Distrito de Prata. Temos um projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Francisco Evandro Batista Araújo, assunto melhorias na Praça Maria da Conceição Lopes, na Lagoa do Mato. A justificativa desse projeto segue que a Praça Maria da Conceição Lopes foi construída no último quadriênio, trazendo um espaço de lazer e bem-estar para a comunidade de Lagoa do Mato. Todavia, torna-se necessário que seja realizada uma melhoria, para fins de melhorar a utilização do espaço público por parte da comunidade. Torna-se fundamental a importância que seja construída ou implantada, uma academia ao ar livre, para fins da prática de exercício, de forma semelhante à existente na Praça Júlio França. A construção e implantação da academia ao ar livre, além de melhorar o visual da praça, também acarretará benefícios para a saúde dos residentes daquela comunidade de Lagoa do Mato, beneficiando todas as faixas etárias e estimulando a prática de exercício físico. Além do mais, também proporcionará uma melhor compreensão da praça como um ambiente familiar, local onde pais possam levar os filhos para brincar, praticar exercícios e realizar momentos de lazer. Nobres colegas vereadores, o presente requerimento é convergente com preceitos constitucionais e infraestruturais, tendo em vista que a implantação da academia ao ar livre tem como fins atender preceitos referentes à saúde pública, bem-estar e lazer para a comunidade de Lagoa do Mato. Atenciosamente, Francisco Evandro Batista Araújo, vereador, segundo secretário. Projeto de indicação número 1 de 2025, de autoria do vereador Alexandre Júnior do Nascimento. Denominação do cemitério municipal do distrito de São Gonçalo, reforma na pintura e na iluminação local. A justificativa do projeto é que dá-se o nome Cemitério Público do Distrito de São Gonçalo, pintura e conserto de iluminação local, que vai possibilitar aos familiares, no momento de sepultamento de seus entes queridos, mais segurança, bem-estar e viabilidade de outras visões a respeito dos sepultamentos e reconhecimentos de vivências. Temos o artigo 72 da Constituição, que assegura os brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. O inciso 5º deste mesmo artigo: os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos à prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofenda a moral pública e as leis. Atenciosamente, Alexandre Júnior do Nascimento, vereador. Ainda do vereador Alexandre Júnior do Nascimento, temos um projeto de indicação número 2, assunto construção de praça em São Gonçalo de Baixo, São Gonçalo de Baixo. Justificativa: ilustríssimos senhores, a construção da referida praça possibilitará a qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos. A carência desta importante construção dará aos moradores locais e demais visitantes visões de futuro e uma melhor circulação de pessoas e veículos na região, dando uma melhor concepção em vias de acessos e passeios, tanto por parte dos órgãos responsáveis, quanto pela população que vem historicamente acentuado os índices de precariedade em algumas localidades na zona rural do município de Bela Cruz, onde não é diferente em São Gonçalo de Baixo. A construção da praça resgatará a vivência social e outras culturas locais, levando o fluxo de pessoas à modernidade, reconhecendo as definições políticas sociais e de um povo. A construção da praça é importante para a comunidade local, não somente por trazer benefícios, mas por permitir melhor qualidade de vida aos moradores. Gabinete do vereador Alexandre Júnior do Nascimento. Temos um ofício número 0265 da Promotoria Municipal de Justiça de Bela Cruz ao senhor Egberto Alves de Souza, presidente da Câmara de Bela Cruz, referente ao processo administrativo número 09.2024.0003.66658/5. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do promotor de justiça abaixo signatário oficiante na promotoria em epígrafe no exercício das suas atribuições conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e Lei número 8.625/93,
encaminhar a Vossa Senhoria cópia da recomendação número 005/2025 para fins de ciência. Em anexo tem o procedimento administrativo número 9.2024, que eu acho que os vereadores receberam via WhatsApp. Eu leio o processo, presidente? Ou leio só o que se resolve? Eu vou ler só o que se resolve, porque o anexo é muito grande, o processo é grande. Esse processo resolve recomendar ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Bela Cruz que se proíba o pagamento direto aos coveiros e que, eventualmente, o recolhimento de tarifa de sepultamento seja realizado via documento de arrecadação municipal, DAM. A criação, concepção e protocolo do projeto de lei visando a regulamentação do recolhimento de tarifa de sepultamento via documento de arrecadação municipal, caso inexistente, no prazo de 30 dias. E que se realize a contratação dos coveiros municipais através de concurso público, caso existente o referido cargo público. A criação, concepção e protocolo do projeto de lei que se dispõe sobre o cargo de coveiros municipais, caso inexistentes, também no prazo de 30 dias. Requisita-se a cópia integral da lei municipal que dispõe sobre tarifas e preços públicos, especialmente no que tange aos cemitérios públicos, caso existentes no prazo de 15 dias. Publica-se o extrato desta recomendação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará. Atenciosamente, promotor de Justiça, Diego de Lima Leal. Agora o grande expediente. Chamo o primeiro orador inscrito, Francisco Frank Mendes. Bom dia a todos. Saúdo a todos os presentes em nome do presidente desta casa, Egberto Alves. Saúdo a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E hoje eu vim aqui trazer alguns pontos, certo? O primeiro é que é muito engraçado, né? Há uma semana atrás essa casa aqui considerou que a gente não poderia legislar sobre taxa. E na semana seguinte o Ministério Público mandou que a gente legislasse sobre taxa. É muito engraçado essa situação. Inclusive, eu acho que constrange a Comissão de Constituição e Justiça, porque se fosse a mim, teria constrangido. Seguindo, houve essa recomendação e já houve também uma retratação aí por parte do município, né? O secretário chegou a postar uma imagem com coveiro. Então, eu acho que nesse sentido aí, a gente precisa entender o que está acontecendo de fato, porque qualquer conversa que a gente tem com os profissionais, eles dizem que não recebem salário. Aí o município diz que recebe, aí não pode mais cobrar a taxa para fazer o sepultamento. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Eu acho que é uma reclamação importante, que a gente precisa entender bem o que está acontecendo aqui no nosso município, sobretudo nessa situação, para saber o que de fato aconteceu. Se está sendo cobrado, se não está, se ele está recebendo, se ele não está, para que seja resolvido o problema de uma vez por todas e a população pare de estar pagando essa taxa aí absurda de R$200, né? Porque não é todo mundo que está conseguindo fazer esse pagamento. Aí eu adianto aqui um pouquinho as solicitações para a gente passar sobre a comunidade do Araticunza. Todo ano existe uma cobrança na comunidade de Araticunza sobre a pavimentação, né? Que a pavimentação não é feita, e quando chega nesse período, eu acho que o legislador brasileiro ele foi muito esperto em fazer as eleições só em outubro. Porque se nós tivéssemos eleições no primeiro semestre do ano, não tinha prefeito que ganhasse. Porque esse momento não tinha prefeito que era reeleito. Porque nesse momento aqui todo mundo se lembra, né, que o calçamento está ruim, que tem lama, que tem buraco na estrada. Infelizmente é um problema muito sério, né, a quadra invernosa. Exatamente. Não, a quadra invernosa não é o problema, não. O problema é a falta de infraestrutura. Sim, a quadra invernosa ela faz com que você veja esse desgaste, né? Desculpa aí. Quando chega todo ano esse período é sempre a mesma reclamação, mas a gente está aqui para fazer isso mesmo, né? Para cobrar, para solicitar que seja
consertado e que seja efetuado esses reparos, né? A comunidade do Araticuns, eu acho que nesses últimos 4 anos aí deu votação inclusive expressiva para o prefeito, mas ficou um pouquinho de lado, né? Teve aí uma areninha que foi construída e uma pintura lá na frente da escola, né? Basicamente isso. Comum também tem sido feito muito pouco em relação às nossas comunidades, né? Elas de fato ficaram abandonadas. Eu só tenho aqui o presidente sempre fala que lá na comunidade do Cajueirinho fizeram uma creche nova, né, praticamente. Essa eu ainda não vi, não. Mas não vou ser hipócrita, não. Vou esperar o inverno passar, presidente. Eu não vou... Não, mas foi iniciada do chão, sério. Com as estradas do jeito que estão, eu não vou até lá agora, não. Não vou mentir, não, presidente. As estradas tá só junho, nós vamos ter que reformar elas. Não reformar não anda, não. Então, quando tiver passado o inverno, eu fico triste, porque tem pessoas que precisam transitar todos os dias nessas estradas, né? Mas por enquanto eu não estou precisando, então eu não vou até lá no período de inverno, não. Justamente por essa situação que eu sei que não está muito bom. Até o São Gonçalo não está bom o caminho, imagina. Mais ruim daqui, o mais ruim é São Gonçalo. Daqui para o São Gonçalo, está pior do que... O Carrasco, do lá é bem melhor, tu acredita? E lá nas baixas não tem aquelas piscinas do tamanho do mundo, não? Quando a gente vai passando assim que o carro parece um submarino. Eu não vou ficar debatendo, não se torna audiência pública. As baixas já é outro setor. Complicadíssimo. Os caminhões muito grandes do seu Jonas, tudo com 30 mil quilos, 40 mil quilos diário, todas as horas, vários caminhões, não tem caminhão. É quase impossível. Pois bem, aí a gente tem essas reclamações. Também eu vou falar pelo meu bairro, né? Ali que hoje eu tenho 2 bairros aqui na Bela Cruz. Me desculpem os outros, mas eu tenho 2 que são mais do meu coração, né? Na verdade 3, Amazonas, Brasília e o Córrego Grande, né? Correguinho / Córrego Grande, que é a mesma coisa. E o problema de saneamento lá é muito sério, né? A gente vê, como eu já disse isso aqui várias vezes, se torna repetitivo. A gente repete o mesmo discurso, porque é um problema que aparece todos os anos. E um problema que acontece todos os anos, ele não é um problema. Aliás, ele não é um fato isolado. Ele é incompetência mesmo, né? E o problema lá de saneamento no Córrego Grande é muito sério. A gente, principalmente ali naquela baixa, quando a gente vai ali perto de São Manuel Palmeira, um pouquinho antes, naquela rua, existe um corrente de água praticamente lá, onde a rua toda fica sempre inundada. E claro, existe a situação também da ocupação irregular do solo, né? Em relação, porque ali de fato era um curso de água, mas já está ocupado, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu também quero falar que ontem, quinta-feira, eu visitei o INESP, que é um instituto de pesquisa da Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse fazer um levantamento de dados, ver como é que está a situação de Bela Cruz, né, em relação a alguns números. Infelizmente a situação é triste, né? O município de Bela Cruz tem dados alarmantes em todas as áreas. As fontes indicam que não tem nada melhorando no nosso município, né? Mas existe a questão da percepção e existe a questão do que de fato está acontecendo, né? Eu acho que as redes sociais elas têm sido utilizadas nesse sentido para parecer que está tudo bem, mas quando a gente vai para uma medida qualitativa, quando a gente vai de fato transformar aquilo em números, em dados, a gente vê que a gente avançou muito pouco ou não avançou nada. O município continua muito fraco, o município continua muito sofrido e a situação é bem crítica, né? E a gente está com essa documentação. E, presidente, a gente sempre falava muito sobre, né, e com os outros colegas também, sobre o plano diretor do município, né, que era uma coisa muito importante. E a gente estudando mais um pouquinho, infelizmente a gente nem pode mexer, né? Tem que ser o prefeito. Na Câmara mesmo não pode. Não pode fazer o plano diretor do município, não, tem que ser o prefeito. A gente pode propor o debate, né? Como a gente tem feito aqui de dizer, mas agora propor mesmo um projeto de lei só vindo mesmo do executivo, para que a gente possa fazer um plano diretor. Agora as emendas não, a gente pode fazer, viu, presidente? E aí eu chamo os colegas para debater também as emendas participativas, para que a gente pare de ficar só nessa de projeto de indicação. Eu fiz um acordo aqui comigo mesmo, há 4 anos atrás, que eu não faria projeto de indicação. Porque o projeto de indicação é só um pedido, é um conselho. Meu amigo, faça. Se você puder fazer, faça.
prefeito, por favor, faça. E assim, o legislativo não pode mais ficar nessa... eles são uma palavra um pouco forte, mas eu vou dizer outra. A gente não pode ficar nessa problemática de ficar com o pires na mão 24 horas, não, rapaz. Olha, faça, pelo amor de Deus, misericórdia, faça. Isso não existe, não, rapaz. A gente é poder legislativo, rapaz. Vamos se posicionar como legisladores. Está na hora da gente ter rubrica. O que é rubrica? É dinheiro. É dizer para onde vai a emenda. É dizer para onde vai o orçamento. Ah, o prefeito não vai gostar, não. O prefeito nem vai gostar de fazer emenda participativa, não. Dividir poder é traumático em qualquer lugar. Foi assim em todas as revoluções. Né? Revolução Francesa, Inglesa, enfim, todos os momentos históricos, dividir poder é traumático. Mas é necessário. Ah, o prefeito vai ficar amarrado. Vai mesmo, é para isso que serve a emenda. Quer dizer que ele é a única pessoa do município que é capaz de dizer para onde vai qualquer centavo da nossa cidade. Nós, que fomos legitimamente eleitos também pelo povo, nós não podemos dizer para onde vai o recurso do município. Só ele pode. Nós não podemos. Tem que amarrar mesmo, ele vai ficar amarrado para fazer a execução que a gente quer que ele faça. Não sobretudo, porque nós temos naturezas diferentes. Né? O executivo, como o próprio nome fala, ele age tipicamente para executar. O legislativo, tipicamente para legislar. Mas nós podemos agir de maneira atípica, contribuindo na construção e na destinação dessas emendas. Ah, não é o vereador, não é o Franco, não é o vereador que vai lá, vai fazer a licitação, vai escolher a empresa que ele quer, para que seja feita a obra, não. É uma rubrica que a gente faz específica. Olha, dinheiro fulano de tal, através da secretaria fulano de tal, só pode ser usado para reformar tal coisa. Só pode ser usado para comprar tal material. E aí eu vou poder dizer que eu vinculei aquela situação, eu vi o problema, porque nós somos que de fato veio, uma vez conversando com estou concluindo, presidente, estou falando hoje, estou concluindo. Uma vez conversando com meu amigo Alexandre aqui, que hoje está secretário, ele me falou sobre a questão do vereador, do governador, e aí tinha um dizerzinho que, eu só me lembro agora do vereador, que o vereador ele vê as dores. A gente está todos os dias na rua, conversando com as pessoas, então nós sentimos a dor das pessoas, no nosso serviço, no nosso trabalho. Então acho que a gente pode contribuir sim, muito mais com esse município. Vereador, só uma parte para contribuir. Quanto à questão do Araticunhos, realmente eu tenho sido muito presente naquela comunidade e asseguro sem nenhuma dúvida, como diz o Batuto, falo sem gaguejar. Araticunhos, desde quando eu fui votado lá, foi beneficiado como nunca tinha sido. Inclusive já teve vereadores de lá, eleitos de lá, e nunca houve. Vou dar só um exemplo aqui. A escola ela foi reformada, que ela estava praticamente... A pintura que você diz é porque você passa e vê o muro pintado, mas ela foi toda cuidada dentro. Uma areninha maravilhosa, prestando sim a qualidade àqueles jovens. Essa emenda conseguida por mim junto ao deputado Roberto. Reforma do posto de saúde da UBS e também conseguimos o gabinete odontológico, onde toda a população está sendo atendida hoje no Araticunhos, que antes eles iam para as barreiras. Nós conseguimos também 1 quilômetro de calçamento de todo o bairro Cerâmica, ligando até o asfalto. E parceria Prefeitura e CAGES, eu juntamente com o prefeito fomos lá, conseguimos o abastecimento de água para toda a comunidade, Pau Branco, Araticunhos e o restante da Cerâmica. E também já tem um pedido nosso, e fui inclusive lá com o prefeito, para que seja feito um calçamento lá nos conjuntos. O pessoal da Araticunhos sabem que lá realmente é um problema sério. A região do Bambi Corintiano Adriano. Lá já tem um pedido nosso e também tem uma praça. O prefeito sabe desse acordo que nós temos, a praça lá na igreja Nossa Senhora Perpétua de Socorro. Então, assim, muitas comunidades, muitas carências e está sendo feito aos poucos e está sendo cobrado. Nós estamos cobrando, mas tu olhar para o município de Belém, um município grande. Eu sempre digo que é melhor tu morar numa casa pequena, bem arrumada, do que numa casa grande, toda acabada, cheia de goteira, que não tem cozinha, não tem nada. Foi assim em Bela Cruz quando nós chegamos. E estamos tentando melhorar a cada dia. Quanto à questão dos outros assuntos, estrada, realmente está deixando a desejar e nós temos a obrigação de resolver.
Pois bem, só para finalizar, agradecer a participação, final de semana a todos e que a gente possa, sim, começar a resolver os problemas da comunidade, das comunidades. Segundo vereador inscrito, Alexandre Júnior, do Nascimento. Bom dia a todos, né? Aqui em nome do nosso presidente, eu saúdo a todos os senhores vereadores, tá? Bom dia aqui ao público presente, aos internautas. E eu estou vindo aqui à tribuna hoje para falar de dois assuntos, de duas indicações de minha autoria. Primeiramente, de uma indicação de uma construção de uma praça lá na localidade de São Gonçalo de Baixo, que fica vizinho ao distrito de São Gonçalo. Ou seja, a construção dessa praça naquela localidade é de grande importância para a sociedade local e também para os visitantes, certo? Até mesmo porque a comunidade local há bastante tempo que busca, junto aos poderes, principalmente junto ao poder executivo, aquela construção, né? Busca junto ao poder executivo algo atrativo para atender a comunidade. E nós sabemos que uma praça, ela traz todos esses requisitos: bem-estar social, enfim, um ponto de encontro, porque as pessoas se encontrem para conversar, para trocar ideias, enfim, é um lazer, tá? Então, com certeza, aquela população lá de São Gonçalo de Baixo será agradecida e com certeza também será agraciada com a construção daquela praça que há bastante tempo que eles pedem ao chefe do Poder Executivo. E uma segunda indicação, que é em relação à nomeação de um nome para o cemitério de São Gonçalo, do distrito de São Gonçalo. Ou seja, em conversa com algumas pessoas da comunidade, algumas pessoas lá do distrito, certo? O padroeiro lá de São Gonçalo era para ser São Gonçalo. E nós sabemos que São Gonçalo é o nome de um santo português, tá? De origem portuguesa, que ele foi filho de uma família nobre, que depois se tornou padre, enfim. Foi isso, não vou me prolongar nessa história. E o nome de São Gonçalo era para... o nome do padroeiro de São Gonçalo era para ser São Gonçalo e não Santo Antônio. Então, levando em consideração a esses aspectos históricos, certo? A esses fatos históricos, a indicação se dá o nome de cemitério do distrito de São Gonçalo, tá bom? E que juntamente com essa nomeação, o chefe do poder executivo também possa restaurar a pintura, enfim, restaurar aquele ambiente, como também restaurar a questão da iluminação pública local, porque nós sabemos que lá no local existe um poste que está apagado. E é fundamental que ele seja restaurado, que ele seja consertado. Até mesmo porque alguns sepultamentos, eles acontecem à noite. Tá? E nesse período da noite, geralmente, as pessoas precisam daquela iluminação para que possam sepultar os seus entes queridos. Tá bom? Então, eu deixo aqui o meu pedido ao chefe do Poder Executivo, né, ao prefeito municipal, ao senhor presidente da Câmara, e depois que essas indicações forem aprovadas, que possa encaminhar ao gabinete do chefe do Poder Executivo, para que ele possa retornar essa casa em forma de mensagem, para que nós possamos votar novamente. Eu aproveito também para pedir aqui o apoio dos pares, né, dos colegas vereadores, para que possam votar nessas duas indicações, tá? E o meu muito obrigado. Desejo a todos um excelente final de semana e que Deus nos proteja.
Terceiro orador inscrito, o Francisco Evandro Batista Araújo. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o presidente da casa, em nome do nosso presidente Egberto, saudar os demais vereadores, saudar o plenário, aos internautas. Em minha fala, eu gostaria inicialmente de parabenizar o trabalho do Balcão do Cidadão, certo? Que foi solicitado para o dia 9 atender a comunidade de Correguinho do Silva, e por sinal foi feito um bom trabalho. Eu cito o nome da Yara e Lara, que estava à frente. Teve também a participação do nosso amigo, né? E gostaria de citar também o apoio do Edinaldo e sua mãe Odete, que ofertou o almoço, por sinal muito bom. Também o Serginho, que deu um apoio, né, Serginho Augusto. E muito obrigado e vamos novamente, em outro momento, participar e ajudar, tá certo? No dia 10, também fizemos o pedido para o mesmo trabalho Balcão do Cidadão na comunidade de Lagoa Seca, e por sinal também foi muito bem. Foi ofertado o espaço da escola José Lopes, viu? Nosso amigo Kildo Heleno como diretor da escola. Também ressalto um bom trabalho do grupo que lá estava. Aí também eu cito o nome da Julinha, que presidente da associação, Cosmo Damião, que através da associação, como ela bem disse, ofertou almoço para o grupo, e por sinal também muito bom, viu? Camarão Estava bom o negócio lá. E eu tive a felicidade de participar. E agora nós também estamos solicitando uma data, que ainda nós estamos analisando, para o atendimento na Lagoa do Mato, certo? Balcão do Cidadão. Digo que é um trabalho muito bom, né? Esse trabalho que é chamado itinerante, que leva o trabalho até a comunidade, assim não precisa eles virem até aqui, né? Facilita bastante. Aconselho fazer o trabalho, muito bom para a comunidade. E logo a comunidade Lagoa do Mato será indicada um dia e assim... Só uma parte para contribuir. Realmente, quando nós criamos, né, o Balcão do Cidadão, era esse o intuito. E o balcão ele foi atendeu muita gente aqui na sede, né, na gestão passada. Aquela sede foi demais. Na questão dos cadastros absolventes, segunda via de documentos, realmente tinha parceria com a prefeitura, que é necessário ter, que todos iam para Sobral, né, para o Aptivu. Mas para a zona rural, nós só fomos na época em 2 comunidades, Araticunhas e Jasta Prata. E não foi feito um trabalho dos vereadores, que sempre dizia, os vereadores, zona rural, que vai levar. Mas eu estou percebendo que com as meninas, com a Yara, com a Lara, você também dando esse apoio, junto aqui com o presidente, está sendo mais expandido, né? Isso é importante, porque são serviços essenciais que às vezes a pessoa precisa vir aqui na sede para fazer, e estando nas comunidades ajuda bastante. Então a ideia foi realmente essa, e está realmente fazendo um bom trabalho à frente do balcão. Queria parabenizar a Yara também, a Lara e a todos que fazem o balcão. E Evandro. Obrigado. E como foi citado, além desse trabalho, agora facilitou um pouco, porque também existe o transporte, né, para levar o cidadão até o VaptVolt, que é em Sobral, assim facilita mais ainda. E a comunidade está sendo bem servida e estão aproveitando, viu? Muito obrigado. Agradecer, né, na época o presidente da casa, Alexandre, né, que criou esse trabalho, Balcão do Cidadão, e agora dando continuidade com o nosso amigo Egberto, né, presidente. E
Oi. Oi. Tu quebrou até o raciocínio, né, mano? Você me concede uma parte, agora fica até difícil não conceder, né? Ficou houve constrangimento agora. É só para parabenizar, né, pela instituição do balcão, pela expansão e dizer que ontem, né, como eu estava falando, eu estava na Assembleia e aí eu vi quanto a Assembleia tem serviços que atendem a comunidade. Então, eu acredito, né, que e já foram iniciados aqui pelas gestões passadas, né, já trouxe aqui a Unipass, já trouxe a questão dos cursos, né, do Enem, o Procon, não sei o que, já houve tudo isso, mas sempre tem um começo e sempre tem a continuação, né? E dá pra gente, e aí por exemplo, agora o menino disse que a Câmara mesmo está fornecendo o transporte, então ainda em parceria com a Prefeitura. Enfim, mas eu vi que lá na Assembleia, claro que é outra realidade, por exemplo, existe um serviço de saúde, em que atende 80% Não, isso aqui não dá para nós fazer, é óbvio, né? Mas eu digo assim, que a gente talvez consiga fazer justamente, como por exemplo, né, já é uma expansão. Se agora a Câmara já consegue fazer o transporte, talvez enquanto função social da Câmara, a gente consiga ainda chegar em outras áreas. E a Câmara mesmo conseguir fazer algumas... bancar mesmo, né, subsidiar mesmo algumas ações que eu não vou mentir não, achava até que não dava para a gente conseguir fazer, mas parabenizar aqui o presidente e também o Alexandre pela instituição desses programas e só dizer para que a gente possa, né, expandir cada vez mais. Oi? Deu bom, né? Só acho que voltou. Obrigado, viu, vereador Frank, pelas palavras. E só para concluir a parte do Balcão do Cidadão, aí tem a equipe, né? Citei a Yara e a Lara, mas também citar o Rian, também estava os 2 dias dando apoio, e nosso amigo motorista, que é o Ricardinho. Ok? E a outra parte, que é um projeto de autoria minha, é a indicação da praça na localidade de Lagoa do Mato, certo? Na Praça Maria Conceição Lopes, que fica ali ao redor da capela, certo? Lá nós estamos solicitando a academia, né? Um espaço, lá existe um espaço muito bom, no momento do horário da manhã, o horário da tarde, é um horário bem aproveitado pela comunidade, em termos de caminhada, passeio. E é interessante que a gente possa acrescentar este espaço uma qualidade. E essa qualidade foi entendida como uma praça, ou melhor, uma academia, semelhante como foi citado no projeto, essa mesa da Júlio França, Praça Júlio França, e assim ofertar uma qualidade maior e melhor para a comunidade, para seus visitantes. E aí, nesse momento, eu gostaria de pedir o apoio aos colegas vereadores na questão de apoio do voto para a gente conseguir aprovar este projeto, ok? E para finalizar, gostaria de parabenizar nosso prefeito, né, Netinho Moraes, pelo dia do prefeito, é hoje, né, e do prefeito, e aí parabenizar o nosso prefeito Netinho Moraes. Bom dia a todos, obrigado. Não há mais nenhum vereador inscrito. Eu chamo o uso da tribuna Francisco Carlos Araújo. Oi, bom dia, senhores. Meu nome é Francisco de Assis Araújo. Eu vim aqui pela primeira vez, espero que eu vim mais vezes. Mas o meu intuito aqui é bater aqui em uma tecla que já tem alguns anos que eu vim mostrando a situação
principalmente da estrada que liga ali entre Zé Luiz e Riacho da Prata. Em 2015, a gente chegou na situação de a gente juntar a comunidade, né? Riacho, Santa Teresa, Riacho de Cima e Pimenteiras, porque a estrada estava um caos, literalmente, né? E o que acontece? Passaram-se 10 anos, isso na época, não vou citar nome porque não vem ao caso. Até um assessor de um deputado bastante influente aqui entrou em contato para saber se realmente era um vídeo verídico, né? Ou seria fake news, algo nesse sentido. E no caso, praticamente não se resolveu isso nada, né? Durante esse tempo de 10 anos, né? Ficou só por isso mesmo. Mas o intuito aqui não é de vir criticar, não é de vir fazer algo nesse sentido, muito pelo contrário, porque até conheço aqui ambos, né? São todas pessoas do meu respeito, do meu conhecimento, mas eu vim aqui encarecidamente pedir a vocês que vocês tenham de misericórdia, eu vou usar até essa palavra, porque a gente sofre demais com isso. Demais. Hoje, no verão a gente praticamente não consegue fazer uso daquela estrada. A gente que já conhece lá algumas, falando português mais cearense mesmo, as varedas, né? Veredas, mas a gente chama de vareda, né? A gente que tem um carrinho, a gente arranha o carro todinho nos matos, nos garranchos que a gente chama, né? No inverno, eu até entendo em partes, a gente tem que, né, ser também inteligente nesse ponto, que se não chover, a gente, coitado de nós, né? A gente entende que há muitos buracos, excessos por conta das chuvas, que isso aí realmente dificulta muito, né? Mas, ao meu ver, ao nosso ver, que aqui tem até umas pessoas lá de Riacho, Riacho 2, teria como, né, a gestão dar uma atenção maior a essa situação, porque isso não é desse inverno. Também, frisando aqui, não é só essa gestão, como eu citei anteriormente, né, que isso aí já vem de gestões passadas. Vou citar aqui exemplos aqui bem comuns e corriqueiros, né? Recentemente, eu vim aqui para o hospital, a gente tem um postinho, mas no horário lá não estava funcionando, né? A gente vem socorrer uma pessoa, a gente gasta praticamente quase uma hora. Eu cheguei com uma pessoa aqui no hospital aqui, a pessoa na situação lá já saiu ruim e chegou aqui pior, quase morto. Por conta que se a gente andar ali em 40 por hora, é perigoso a gente ser arrancado de dentro do veículo. A questão da ambulância, tem o Vinícius lá, muita gente boa, meu colega, aquela ambulância chegou lá zero bala, entendeu? Inclusive, eu fui um dos primeiros a elogiar, né, quando aquela ambulância chegou, a questão do postinho também. Eu vejo as coisas erradas, sim. Falo sim, mas também, quando as coisas estão caminhando de acordo, eu também elogio, nada contra. Não sou filiado a partido algum, estou aqui para representar o povo. Só que aquela ambulância, hoje, se você vê a ambulância, está numa situação de um veículo de quase 20, 30 anos. Pelas condições que as estradas, que o motorista tem que enfrentar. É culpa do motorista? Infelizmente o motorista não pode fazer mágica, né? Então é assim, gente, ó, eu peço, em nome da minha comunidade e outras comunidades, conheço o nobre Alexandre de Paulo, grande pessoa, Roberto da Prata também, grande amigo da gente, de Carlos, Joãozinho, eu conheço aqui alguns de vocês. Vou frisar aqui, ó, não tenho nada contra a pessoa de vocês, muito pelo contrário, acho vocês pessoas excelentes, mas eu pediria aqui a vocês aqui que vocês vissem isso aí, porque ó, a gente não aguenta mais, ó. O amigo Viola ali estava falando que está com o carro dele com 2 amortecedores estourados, buracos. Eu já perdi placa de carro, perdi placa de moto. A gente tem um carrinho desse aí, às vezes é simples,
Mas a gente tem que andar bem certinho, né? Dias com os IPVA certinho. Sou habilitado. Então, assim, a gente como cidadão, a gente tenta andar ali, praticamente ali na linha, né? Como manda, né, a norma, não é isso? Só que chega uma hora que a gente fica meio decepcionado, ou fica triste, não sei se essa é a palavra certa no momento, porque a gente confia tanto em você, gente. A gente confia tanto. A gente, às vezes, não sei se vocês aqui vão ficar achando que eu estou querendo, né? Algo além, que no caso não é isso. Mas eu estou aqui exclusivamente para isso, ó. Porque, ó, através, se a gente tivesse uma estrada melhor, que todos sabem, que para a gente se deslocar aqui até a sede, para vir aqui ao negócio, independentemente de o que for, a gente levaria 15, 20 minutinhos no máximo. A gente gasta mais de 1 hora. E ali é uma principal, gente, é uma principal. Ali, ó, quem vai ou quem vem para outros distritos, outras cidades, é ali. Não tem pra onde correr. Vocês aqui que não conhecem muito a zona rural, é ali. Pergunta de José Luiz, que ali dá acesso a quase 14 localidades. Então, assim, ao meu ver, ali, como eu já citei, ali tem anos que está naquela situação. Há anos. Eu sei que no inverno é meio complicado, é sim. Mas por que no verão não melhora? Passar ali uma máquina ali não vai resolver de nada, gente. Não é preciso ser um engenheiro, ser formado, entendeu? Para entender que isso aí não vai resolver. Ameniza ali 2, 3, 4 dias. Mas daqui 15 dias, infelizmente, a gente já tem que desviar. E agora é impossível, porque ó, essas varedas, como eu falei aqui, né? Tem local que a gente vê uma lagoinha desse tamanho, ó, mas a profundidade. Então, assim, pra gente que vem pra cá, é ali, aquela estrada ali, a principal, Zé Luiz ao Riacho, Riacho de Cima, Prata, Cambota, Aroeiras, e aí vai. São várias localidades, gente. Então, eu peço aqui, em meu nome, em nome das nossas comunidades, eu quero aqui até agradecer aí. A gente ia vir num grupo maior, infelizmente, houve aí uns imprevistos, mas eu espero aqui voltar aqui mais vezes aqui, para vir agradecer vocês aí. E assim, sinceramente, ó, ali eu já ouvi relatos que ali futuramente, né, o nosso sonho, ali é uma pista, nosso sonho, porque ali, eu lembro que antigamente ali, o fluxo ali principal seria ali, ó, era ali, ó, quem ia para Jericoacoara, quem ia para Tijoca, outras localidades, eu lembro, eu criança, com 8, 9, era ali, ó, passava aquela mulherada, né, de biquíni, naqueles bug, passava uma redenção, eu acho que o frete car até chegou a passar lá, hoje, cadê, ó? A gente lembra disso aí eu me pergunto, será que um dia isso ainda vai ter uma solução, né, para a situação? Então é assim, ó, eu sei que talvez ali uma pissarra, né, daria, de início resolveria muita coisa, né? Mas o nosso sonho é que um dia, ali ainda passa ali uma pista, aí sim, e se isso acontecer, eu seria o primeiro a vir aqui, ou até mesmo pessoalmente, e vim aqui agradecer a todos vocês aqui. Outra coisa rapidinho que eu estou vendo aqui, só tem mais um minuto aqui, né? Recentemente aqui, sobre a questão do transporte público. Frequentemente esse transporte vem quebrando por conta disso aí, ó. Semana passada, se os senhores quiserem, eu tenho um áudio aqui, entendeu? Que, ó, 2, 3 vezes por semana esse transporte quebra. Aí eu pergunto, se a gente tivesse uma estrada, mais ou menos, eu não vou nem exigir aqui, porque eu sei que tem locais que é meio complicado, né? Eu creio que esse transporte não quebraria tanto. Inclusive, eu já cheguei a mandar mensagem do senhor prefeito Nati Moraes, mais de 2 vezes, as primeiras vezes ele me respondeu, foi maior que precioso, mas a terceira mensagem em diante ele já não me respondeu. Então é assim, ó, eu particularmente aqui, ó, não tenho, como eu já até falei, nada, muito pelo contrário, torço muito pelo trabalho dos senhores, acredito em vocês, mas eu peço que vocês
olha esse lado aí, tá bom? E é isso aí, muito obrigado aí a vocês e os amigos aí que estão aqui, que vieram ver aqui a minha fala, viu, gente? Muito obrigado. Acho que eu quero só colaborar aqui com a sua fala, mas é realmente que você está fazendo um papel de cidadão. Porque o verdadeiro cidadão é aquele que vê o problema, conhece o problema, sabe do problema e que procura, né, por meios legais, por meios decentes, fazer a sua cobrança. E eu sempre dizia, o melhor lugar para se cobrar é aqui. Porque, às vezes, o cara na rede social faz um texto com o intuito de criticar, mas às vezes não é com o intuito de alertar. Aí tem pessoas que aproveitam do texto da pessoa aí para esculachar, entendeu? Então, esse aqui é o local de debate. Aqui é que é o local da gente ouvir realmente as pessoas e ouvir as demandas. Ali, eu lembro que quando eu faço visita a você, que a gente conversa, você nunca me pediu R$10, nem 100, nem 200, nem benefício particular. Quando eu vejo o Chico, eu digo logo, a estrada, eu só quero uma coisa, estrada. Você pode ter certeza que eu tenho cobrado e tenho procurado melhorar a minha região como vereador. Inclusive, aquele estado das Mangueiras, durante um período, a gente nem andava lá. Hoje, eu já cobrei demais. Inclusive, o ano passado, as máquinas não foram. Porque eu fui até o Branco da Azuda, conversei com ele para pedir pissarra, pedi no João Cirino, pedi no Luiz Bento e pedi no Ed Marques, lá que eu também tenho pissarra, para que a gente fizesse esse trabalho. Infelizmente, pedi no TIM, que ele sempre dá. Todo o objetivo da gente, como representante dali, é fazer. Hoje, pelo menos, nós temos o estado das Mangueiras, que está menos, onde tem muita água. Ontem, até liguei para o prefeito, antes de ontem, para pedir a máquina, para passar a nossa máquina, onde está quebrada. Então, meus parabéns. Eu vim até aqui fazer essa cobrança. E ali eu sempre cobrei, porque ali onde eu passo, ali eu vejo todas as pessoas. Foi inclusive prometido, foi feito promessa para que fosse resolvido. Então, pode ter certeza que eu seria essa voz altiva que irá cobrar sempre para a nossa região, viu? E a questão do transporte, só para, realmente eu acho que tem um cara que faz uma rota aqui dentro, a maior rota do município, é o Valdemir. Todo dia ele vem e o carro dele não quebrou. Só também para falar sobre a situação, eu achei bom hoje que o rapaz aqui, o Chiquinho, né, como o Alexandre disse, veio aqui, falou, explicou a situação que está passando por lá de forma muito tranquila, sem atacar ninguém, mas dizendo uma problemática. E eu acho que ele pôde ver, só hoje aqui houve a manifestação de 4 vereadores fazendo cobrança. Né? Houve aqui o pedido do amigo aqui, Evandro Vida Boa, houve também os pedidos do amigo Alexandre, houveram os meus pedidos, houveram os pedidos do Alexandre Júnior. Porque, às vezes, a culpa cai toda na cabeça da gente, que é vereador. Vereador, eu fiquei assim um pouquinho, só para ficar que a gente possa resistir, porque o Francisco de Assis, ele deu a palavra ao Alexandre, e aí até lhe peço desculpa, Assis, você não deixou concluir, aí eu já estou quase entendendo que nós perdemos o equilíbrio, só para que fique entendido nos vereadores, que você seguiu a palavra, mas que ele não terminou para concluir, só para que eu estou aqui como registrando a ausência dele da tribuna, porque a palavra estava dele, e ele deu para o Alexandre, você continuou, mas que ele saiu e deixou a tribuna que estava dele, então, mas conclua, só para concluir, como eu havia dizendo, né, parabenizar aqui o posicionamento do Chiquinho, dizer que essa casa ela é para isso mesmo, é para as pessoas chegarem e falarem dos problemas, mas que a Câmara a gente cobra, né? A gente tem falado muito, quase todas as sessões a gente tem falado, mas falta a resolução vem do Executivo, vem do Prefeito, e são situações que é óbvio que quem tem mais contato é quem é da localidade e quem passa lá todos os dias, e que estão sendo cobrados. Também houve aqui os pedidos do vereador Roberto da Prata, lá para a comunidade da Prata. Os pedidos são feitos, só que eles não são executados. Então, onde é que está o problema? Né? Vamos pensar um pouquinho onde é que está o problema. É só na Câmara, ou então um problema conjunto, onde o principal responsável está sentado lá na Prefeitura, e só quem pega a culpa somos nós, vereadores. Né? A gente também tem que
tem que olhar isso, mas dizer que é um excelente posicionamento. E eu gostaria muito, hoje eu estava até estranhei que tinha tanta gente hoje na Câmara, porque parece pouco, mas tem muita gente. Agora eu entendi o motivo, é que vocês tinham se organizado. Mas as pessoas têm medo, Chico. As pessoas têm medo porque depois chegam as represálias. Enfim, mas parabenizar pela união aí da comunidade e dizer que a Câmara é um local de debate, que o povo é muito bem-vindo sim na Câmara, mas que também o principal responsável não está sentado aqui. A gente leva as demandas, mas elas não são resolvidas. Não há mais nenhum orador inscrito, agora nós vamos passar para a ordem do dia. Projeto de indicação de número 1/2025, que pede ao Executivo iluminação e manutenção do campo de futebol no distrito de São Gonçalo. Autor, vereador Paulo Sérgio Ângelo. Em discussão. Em votação. Votação da pauta iniciada. Dê uma conferida aí quem está faltando votar, meu. Tá ok, tá votado. 12. Votação da pauta finalizada. Projeto de indicação de número 2/2025, que pede ao Executivo limpeza da praça e ruas, instalações de lombada, de tambores, de lixo no distrito de São Gonçalo. Autoria, vereador Paulo Sérgio Ângelo. Em discussão. Em votação. Votação da pauta iniciada. Votação da pauta finalizada. Não tem mais nenhuma matéria a ser votada. Eu gostaria de parabenizá-lo e, ao mesmo tempo, justificar, vereador Franklin, quando você fala, e você falou muito bem, eu conversando com o vereador Evandro, né, Evandro, do que podia o vereador propor hoje, o Legislativo, quando você falou que o Supremo autoriza, né, em algumas leis, alguns artigos, e eu comentando com a Evandro. Então, doutora, que está presente da doutora Thalita, a justiça, os poderes fiscalizadores, eles têm essas coisas, né? Que eles dão umas certas brechas. Quando eles entendem de ser negativas, seria negativo. Quando eles entendem de ser positivo, então é coisa. Por isso que tem a Casa Legislativa, para os debates, né? Então eu quero reconhecer o quanto você está buscando e também aqui parabenizar o Evandro, porque o Evandro aqui perto lá nós discutimos uma coisa e hoje já tem alguns artigos que dá esse direito. E, vereador, eu sempre, desde que eu cheguei nessa casa, eu tenho um cuidado, como eu já falei com você, que a gente estamos todos os parlamentos, somos amigos, e estamos aqui para discutir, mas não é para brigar, é para discutir defesas para o município. Quando você traz os números que foram os negativos, você não citou, que não foi como a gente espera, mas a gente chegou a ser lido aqui, através dessa casa, já chegou a dizer o quanto melhoramos, e aí eu uso as palavras dos outros nobres vereadores que apresentaram o requerimento, como você muito bem falou ali para o nosso amigo Francisco. Essa casa tem essa representatividade. Os 13 parlamentares, e todos os 13 cobram. E aí você disse que vai no Cajeirinho ver a creche, é para você ir agora com o de sangrar, rapaz. Não tem problema não, uma vezinha só não acaba o carro não, vamos todo mundo lá. Nós tivemos aquela creche feita do início, nós temos um posto de saúde reformado, por sinal, muito bom, como lá teve no Carrasco, teve no Cambota, teve no Riacho,
como foi parabenizado aqui pelo nosso amigo Assis, a ambulância, enfim. Eu entendo que o Netinho tem procurado fazer com que os serviços públicos cheguem de melhor qualidade para os munícipes. E a gente luta, como toda a palavra dos vereadores aqui ela é unânime, a gente sempre batalha para que as coisas aconteçam, mas a gente tem consciência, e todos os ouvintes também sabem, que o executivo é quem determina. E às vezes a gente tem que ver recurso, tem as demandas, tem as burocracias. Então é uma coisa que deixa a gente um pouco engessado. Mas o nosso papel é esse, é trabalhar, trazer os problemas, mostrar as ideias, as formas de tentar resolver. Eu até digo, eu sou mais de tentar ajudar a resolver o problema do que só trazer, porque a gente vai trazendo, às vezes não vai sendo tudo resolvido. Mas qual é a nossa obrigação? É detectar e propor. E isso nós estamos fazendo, uns vai para a tribuna, outros vai nos bastidores, e estamos lutando. Então eu quero aqui parabenizar todos os vereadores pelo trabalho que vem fazendo. Ontem estive na terra do nosso amigo Roberto da Prata, até já estive hoje no bastidor, para ele não pensar que eu estou querendo trair ele. E disse o significado, porque fui lá e até fiz um elogio a ele. E assim a gente, por onde vai passando, estive na ex-vereadora Maria, lá com o meu amigo Evandro, me ofertaram lá um almoço, por sinal, pelo que eu vi, muito bom, mas o tempo estava esgotado. Quero parabenizar também o serviço do Evandro, do acompanhamento, as meninas do balcão, como foi dito. Então a gente tem procurado trazer o que tinha, melhorar, ampliar mais o serviço, porque é como você falou, nós temos muitas coisas aí buscar, a gente está tentando, tem as burocracias, estamos aqui, já voltamos aqui na sexta-feira passada, que vamos instalar aqui a escola legislativa, né? Vocês lembram que a gente, né, votou aquele ofício qualificando por lei a nossa amiga esqueci o nome da menina. Elisnara, vai ser a responsável, também estamos lutando para isso. E como esse projeto, Alexandre, você que foi presidente muito tempo dessa casa, você sabe, a gente não é na hora que você quer, tem uns trâmites, e estão lutando para isso. Então é isso. E a palavra do Assis é a palavra de cidadão, é a democracia. Então, Assis, você pôde acompanhar de perto os trabalhos dos vereadores, as reivindicações, os desejos, e aqui qual é o nosso papel? É esse, é trabalhar para que o que for de melhor possa chegar em toda a sede do interior de Bela Cruz. Então, não tem mais nada a falar. Alexandre aqui, o primeiro secretário, quer dar uma palavra, fica à vontade. Presidente, já tentar conversar com você, só um minutinho, porque breve estará sendo inaugurada na comunidade de Corguinho, a praça, né, que está sendo construída lá pela gestão, e lá, inclusive o prefeito já havia dito em outro momento, como eu não fui à tribuna, eu já recebi só agora a biografia, nós estamos aqui já apresentando verbal, o nome, me dê aqui o nome do ex-vereador José Milton Araújo, Zé da Júlia, né? Zé da Júlia, que foi por muito tempo vereador ali naquela região. Maria, sua esposa, foi 2 vezes vereadora ali naquela região, fizeram um trabalho, inclusive aquele calçamento que está sendo concluído hoje, até o asfalto, foi na época um pedido do Zé da Júlia, que ele fez diretamente ao Roberto Monteiro, pelo um asfalto. Aí depois o Roberto disse, o asfalto não, o calçamento, eu garanto. Deu até a polêmica, mas vamos ser honestos, a gente tem que ser homem. Lá foi pedido pelo Zé da Júlia, prometido pelo Robério, e mandou o recurso, e o prefeito Netinho, com o compromisso que tem, fez, agora está concluindo, viu, Roberto? Passei, eu estou olhando, está concluindo. Ali, então, o Zé sempre pensou no Corguinho, sempre esteve ali atuando, e é um merecedor desse nome. Estou aqui apresentando o verbal. Na próxima sessão, né, aí vai seguir a biografia dele, já pedindo para que a gente possa votar, porque a inauguração será no final do mês, eu estou sabendo, ok? Com certeza irá contar com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Só para continuar aqui, é isso. Ontem eu estive também no Corguinho, sinal, muitas pessoas trabalhando, né, Wanda? O calçamento já está na CE, praticamente, coisas de já finalizar. Acho que pelo que eu entendi lá, um dia 2, né, Wanda? Já se termina. Então é isso, praça nova lá no Corguinho, praça no Guarda, praça na Prata. Então o Netinho tem procurado melhorar a infraestrutura. Agora o município grande,
e a quadra invernosa, ela traz esse desgaste. Enfim, mas estamos trabalhando e o povo realmente está vendo que a coisa está chegando. Podia ser mais rápido, mas nós temos um problema de finança, a gente tem que ter receita, os dinheiros, eles são muito regrados. A palavra, Evandro. Lembrar que além da praça, do calçamento, também está sendo a reforma da escola. Escola do Correguinho, por sinal, também, na verdade, não é nem só uma reforma, é uma ampliação, viu? Eu estive lá, fiz uma visita à escola, por sinal, está sendo muito bem feita, uma ampliação bem camarada mesmo, bem gestosa, viu? Aí vem a ampliação, reforma da escola, a questão do calçamento, que é, né, como disse, o mais extenso, né? E a praça da capela. Muito boa. Parabéns à comunidade. Começou a crescer o debate, né? Os meninos não foram usar a tribuna, eu costumo deixar para fazer o resumo final, mas os vereadores vão entender. Por sinal, Vila Maior, eu senti uma notícia muito boa ontem, eu fiz uma visita nessa minha andança, Prata, Corguim, até Aroeira, fazendo a entrega, Alexandre, daquela votação que a gente teve aqui, da mulher centenária. E aí a equipe do museu queria entregar uma biografia, toda a estrutura que essa casa votou, e eu acompanhei, a convite deles. E eu tive uma notícia muito boa, Vilamar, que nós tivemos 46 alunos do município de Cruz, voltaram para Bela Cruz, lá na região, depois da reforma da escola dos Espinhos. Eu fiquei muito feliz, dito pelo pessoal do museu. Então, isso é sinal que o Netinho tem priorizado a educação. Você vê que fez ali a escola lá do Corgo Grande, né? Está reformada, achei muito linda aquela escola. Já reformou, está reformando a do Corguinho, reformando dos Espinhos, está reformando a da Aroeira, e a intenção do Netinho é passar por todo o município fazendo essa reforma. Então, os sinais positivos estão chegando, Vilamar. Eu fiquei muito feliz. 46 alunos saindo do município de Cruz, voltando para a sua terra natal, sua terra de origem, Eliezer, é louvável para a educação de Bela Cruz. Então, não há mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão, e aqui, mais uma vez, registrando aqui a presença da nossa procuradora, Thalita. Seja bem-vinda, sempre.